Radar Xinguara apresenta Radar da Meia-Noite. Olá, sejam bem-vindos ao Radar da Meia-Noite. Aqui é William Gonçalves e no episódio de hoje nós vamos contar duas histórias que envolvem uma transformação na realidade de uma forma extrema. A primeira história envolve tecnologia, desejo e os perigos relacionados à fuga da realidade, onde tudo aquilo que parece ser a solução perfeita para todos os problemas acaba revelando o que há de pior no ser humano. E a segunda história fala sobre identidade, memória e sobre como a vida pode transformar completamente uma pessoa. Dinheiro, luxo e poder podem dar a falsa sensação de controle sobre tudo e todos, mas há coisas que nenhum privilégio pode impedir. Está entrando no ar o Radar da Meia-Noite, onde tudo acontece no limite da realidade. O vendedor de ilusões. Depois de anos trancado em laboratórios, cercado de fios, telas e noites sem dormir, o inventor finalmente acreditava ter criado a maior tecnologia da história da humanidade. Não era apenas uma máquina, era uma fuga. Um dispositivo capaz de entrar diretamente na consciência humana e oferecer qualquer sensação que alguém desejasse sentir. Felicidade, paz, amor, prazer, sucesso, tudo parecia possível. Mas o mais impressionante era outra coisa. A máquina permitia que as pessoas abandonassem completamente a realidade e passassem a viver dentro de mundos virtuais criados sob medida para cada uma delas. Você queria viver em uma praia paradisíaca? Podia. Ser rico, famoso, poderoso? Também podia. Queria reviver momentos perdidos ou criar uma vida perfeita? Bastava conectar o aparelho. Quando a invenção foi anunciada, investidores apareceram imediatamente. O projeto recebeu bilhões e em poucos meses os dispositivos estavam nas lojas. E então, o mundo mudou. Milhões de pessoas começaram a abandonar suas vidas reais para viver em universos perfeitos, sem contas, sem dor, sem solidão, cada pessoa vivendo seu próprio conto de fadas digital. As ruas começaram a ficar vazias, as pessoas quase não se falavam mais, porque dentro da máquina tudo era melhor. Só que havia um problema, um pequeno erro escondido no sistema. No começo ninguém percebeu, mas então os relatos começaram a surgir. Pessoas dizendo que seus mundos perfeitos estavam sendo invadidos. Uma mulher vivendo em um jardim tranquilo começou a ver criaturas violentas surgindo do nada. Um homem que vivia em uma cidade futurista passou a ouvir vozes desesperadas pedindo socorro. Sonhos começaram a se misturar com pesadelos. A falha no projeto havia cruzado os universos virtuais dos usuários. E aquilo revelou algo terrível. Porque nem todos os mundos criados pelas pessoas eram bonitos. Muitos eram alimentados pelos desejos mais sombrios da mente humana. Violência, medo, obsessões, loucura. Os usuários começaram a enxergar os piores lados uns dos outros. E quanto mais os sistemas tentavam corrigir o problema, pior tudo ficava. As fronteiras entre os mundos desapareceram completamente. Realidades felizes foram engolidas por cenários perturbadores. Pessoas ficaram presas dentro de experiências tão chocantes que suas mentes simplesmente não suportaram. Quando perceberam que não havia mais controle, desligaram tudo. Mas já era tarde demais. Muitos nunca despertaram. Outros acordaram completamente destruídos psicologicamente. Alguns enlouqueceram
e houve até quem morresse. No fim, ninguém sabia mais distinguir o que era real. O inventor, aquele homem que queria criar felicidade eterna, assistiu ao colapso da própria criação, porque ao tentar construir um paraíso perfeito, acabou abrindo as portas para os piores mundos que existem, os que vivem escondidos dentro da mente humana. Marcelo e o fim do mundo. Marcelo nasceu em um mundo onde o dinheiro parecia resolver tudo. Filho de um empresário milionário, cresceu cercado de luxo, festas e privilégios. Enquanto muita gente lutava para sobreviver, ele vivia entre mansões, viagens internacionais, iates e jatinhos particulares. E aquilo moldou quem ele se tornou. Marcelo acreditava estar acima de todo mundo. Tratava empregados com desprezo, humilhava pessoas mais simples e sem sentir culpa nenhuma. Gostava de ser temido, admirado, invejado. Vivia como se o mundo inteiro existisse apenas para servi-lo. Para ele, não havia limites nem consequências. Até que um dia, apareceu algo que nem todo o dinheiro da família conseguiu controlar. Marcelo foi contaminado por um vírus raríssimo. No começo parecia algo simples, pequenos esquecimentos, confusões passageiras, mas logo os médicos perceberam a gravidade da situação. O vírus atacava diretamente suas memórias e até a sua consciência. A qualquer momento, Marcelo poderia esquecer seu nome, sua história, sua família, esquecer tudo. Era como se sua mente estivesse sendo apagada lentamente, preparada para um reinício completo. Desesperado, ele começou uma corrida contra o tempo. Consultou especialistas dentro e fora do país. Gastou fortunas em tratamentos experimentais. Procurou clínicas secretas, laboratórios, pesquisadores, mas ninguém tinha uma solução real. E pela primeira vez na vida, Marcelo sentiu medo. Então ele decidiu criar uma espécie de última esperança. Comprou um pequeno diário de bolso. Ali, passou a escrever tudo. Quem ele era, o que fazia, quem conhecia, o que sentia. Anotava acontecimentos do dia, nomes, lugares, pensamentos, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo, caso esquecesse de si mesmo. E, curiosamente, abriu mão da tecnologia. Nada de celulares ou computadores. Sabia que arquivos poderiam ser apagados, hackeados ou perdidos facilmente na vida descontrolada que levava. O diário era a única coisa que considerava segura. Os meses passaram. Mesmo doente, Marcelo continuou vivendo intensamente. Festas, bebidas, velocidade, luxo, como se tentasse fugir do próprio destino. Até que numa noite tudo mudou. Ele dirigia um de seus carros esportivos em uma autoestrada quase vazia. O motor rugia alto, o ponteiro ultrapassava todos os limites permitidos. Marcelo acelerava como alguém que acreditava ser invencível. Então alguns animais atravessaram a pista. Ele tentou desviar, perdeu o controle e o carro saiu violentamente da estrada. O impacto foi brutal. O veículo atravessou a vegetação e desapareceu no meio da mata. Quando Marcelo acordou, estava ferido, sangrando e sozinho. Sem entender direito o que havia acontecido, começou a andar entre as árvores em busca de ajuda. Mas aquele acidente levou mais do que seu carro. Levou sua memória e também o seu diário. Marcelo não lembrava mais quem era. Dias depois foi encontrado por pessoas muito humildes, que viviam isoladas longe da cidade. Gente simples, sem luxo, sem riqueza, exatamente o tipo de pessoa que ele costumava desprezar. Eles cuidaram dele, deram comida, abrigo, remédio, paciência.
E Marcelo, sem passado, sem nome e sem lembrar da própria arrogância, passou a viver entre aquelas pessoas. A alta sociedade começou a procurá-lo. Jornais falaram do desaparecimento, empresários, amigos e familiares tentaram encontrá-lo. Mas para aquele mundo, Marcelo havia morrido. Enquanto isso, longe das mansões e dos holofotes, um outro homem começava a nascer. Um homem que não lembrava do dinheiro, nem do orgulho, nem da vida vazia que tinha levado. O rapaz que um dia acreditou ser superior a todos, acabou descobrindo sua verdadeira humanidade, justamente entre aqueles que ele jamais teria olhado nos olhos. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Radar da Meia-Noite. Fugir da realidade pode até ser confortável durante um tempo, mas a verdade é que os nossos medos, desejos e conflitos continuarão existindo dentro da gente. Dinheiro e status não definem quem alguém realmente é, e às vezes nós precisamos perder tudo aquilo que nós achamos que somos para poder descobrir quem realmente podemos nos tornar. Eu sou William Gonçalves e esse foi o Radar da Meia-Noite. Eu agradeço a audiência de todos. Até breve.